Olá, eu gostaria de cumprimentar vocês novamente, companheiros de quarentena, nessa desafiadora batalha silenciosa e quieta e ao mesmo tempo recolhida que a gente tem, muito difícil. E gostaria de passar para vocês mais uma sugestão de como lidar com as crianças, que não devem estar expostas às nossas aflições, mas que também estão percebendo que a gente está meio fora do centro, que a gente está perturbado, aflito. Então, como a gente vai falar com elas e quais são as ferramentas que a gente pode usar? Meu nome é Deriana Miranda, eu sou professora Waldorf em um jardim chamado Jardim Limão Rosa, aqui em Curitiba, e eu hoje gostaria de falar para vocês de um modo de estar presente sem estar se expondo absolutamente, que é o teatro. Então, quando a gente fala teatro, a gente pode imaginar grandes atores, fantásticos edifícios e todas aquelas coisas. Mas eu gostaria de pensar com vocês naquele teatro mais simples. Vamos pensar como as pessoas antigamente, muito antigamente, no tempo das cavernas, contavam por gerações as histórias que eles conheciam. Então, eles contavam, por exemplo, em rodas ao redor da fogueira, fazendo projeção com os dedos de sombras, e iam contando as histórias e fazendo personagens com as sombras dos dedos. Ou depois ainda eles recortavam personagens e projetavam esses personagens contra, por exemplo, panos ou lugares onde essas sombras pudessem ser vistas. E eram repetições da mesma história, uma história que era ou a história da família, ou era a história de um evento maior, e eu gostaria que vocês lançassem mão dessas possibilidades de fazer essas histórias. Pode ser com teatro de sombras, que é muito interessante, pode ser com o próprio corpo, se vocês estiverem em companhia, melhor ainda, ou pode ser com objetos sobre uma mesa e você colocar os objetos e nomear cada um, ou desenhar sobre toquinhos ou pedras e nomear cada um e construir um texto que conte uma história. Então, isso é um pouco contar conto. É como aquilo que eu tinha falado há uns dias atrás, como dica de contar histórias, contar contos. Mas nesse caso, exige que exista uma presença mais desperta do grupo que está assistindo, mas muito mais desperta da pessoa que está apresentando. E o contar história, a princípio, pode ser sua tarefa, mas se você conseguir que os seus filhos ou as crianças com quem você está lidando se apropriem dessas linguagens, brevemente eles vão estar traduzindo, criando e improvisando através dessa ferramenta que é o teatro. E o teatro, ele, como várias outras possibilidades de arte, ele traz uma presença sadia da pessoa. Hoje as pessoas diriam assim, vá fazer meditação, porque você, fazendo meditação, você consegue estar presente. Então, também no teatro a gente tem essa graça, a graça da própria presença, uma graça da presença sanadora de si mesmo, criativa. É um nível de meditação também. E a criança pode se apropriar disso. Isso é um presente muito precioso que a gente pode dar para ela nesse tempo de crise, que ela vai ter que transformar tudo o que ela está aprendendo dos nossos agires e das coisas que estão acontecendo em volta. Então, essa é a minha dica de hoje. Eu espero que ela seja muito bem aproveitada. E se for o caso, a gente pode também passar para vocês, se houver algum pedido. Até vocês poderiam escrever para mim, colocar como comentários aqui embaixo assuntos que incomodam vocês e que vocês acham que eu poderia ajudar trabalhando esse ou aquele assunto com vocês. Se vocês quiserem, pode escrever aqui no canal ou em algum comentário no Face eu tenho respondido. Eu gostaria de agradecer também quem está
presente aqui, quem está conseguindo compartilhar, é muito importante compartilhar. Existem muitas famílias que ainda não têm como lidar com as suas crianças, e isso significa que existem várias crianças que estão lidando com computador, com tablet, com celular, e isso envenena ao invés de ajudar. E a gente precisa cuidar que essas crianças estejam envolvidas em atividades saudáveis. Então, se você puder recomendar também, não só esse canal, mas vários outros de histórias e de coisas que as crianças possam aproveitar sem elas estarem ligadas ao meio virtual. Muito bem. Boa sorte nesse próximo passo, e se vocês conseguirem fazer, eu gostaria de ficar sabendo dos resultados. Um abraço.